Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 11 de outubro, terça-feira, é feriado, estamos no dia da divisão do estado do Mato Grosso do Sul. E estamos na Semana da Criança. Então todos os programas estão sendo voltados para esta faixa etária que é importantíssima. E hoje um programa falando da importância do desenvolvimento da criança na primeira infância. É um programa maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser cheio de informações para que vocês possam ter conhecimentos adequados. Os abraços de hoje vão para Romildo Aleixo, morador do bairro Guanandi 2, também para Epifânia Vareiro, moradora do bairro Costa Verde, e para Maria Auxiliadora Lima de Souza, moradora do bairro Coab. Ela gosta muito da gente e pediu esse abraço. Para você, que Deus possa sempre estar te iluminando. Os primeiros anos de vida de uma criança são marcados por grandes transformações e descobertas. É nesta fase que os pequeninos têm o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Pois a primeira infância é a base para todas as aprendizagens humanas e que influenciam por toda a vida. Pode ter certeza que se você oferecer o de melhor nesta faixa etária, você vai ter com certeza o sucesso para toda a vida. E sobre este assunto vou conversar com uma amiga, já amiga de vocês, professora e doutora em educação, Ângela Costa. É um prazer tê-la aqui em nosso programa, para que a gente possa, nessa semana toda voltada para as crianças, estar falando sobre o desenvolvimento na primeira infância. E eu começo lhe perguntando, é importante mesmo esses cuidados da criança na primeira infância? Sem dúvida nenhuma, porque as pesquisas mostram isso, né? Quer dizer, a criança, o ser humano nunca vai se desenvolver tanto quanto nesse período de 0 a 3 anos. A gente pega um bebê recém-nascido e uma criança de 3 anos, quem tem criança em casa sabe muito bem o desenvolvimento que essa criança alcança aos 3 anos de idade. Ela consegue ter já 80% do vocabulário que ela vai usar quando adulta. Ela já vai ter condições de se expressar, de dizer o que ela gosta, o que ela quer. É impressionante criança de 2 anos dizer o que ele gosta, né? Saber fazer assim, juízo de valor as crianças já fazem com 2 anos de idade, não é? É interessante isso. Então, esse desenvolvimento que começa na gestação, né, que tem que ter essa preocupação, na alimentação, nos cuidados dessa criança desde bebê, a gente percebe assim que é uma etapa da vida que as pessoas não estão valorizando muito. Deixa correr, né? Acha que não, que a gente começa a preocupar com a criança quando vai botar na escola, aos 6 anos de idade ele vai aprender. Quando na verdade... Sendo que a formação foi anterior. A formação da personalidade, do que ela vai ser quando adulta, está sendo toda sedimentada aí. Quais são as principais causas para o atraso no desenvolvimento de uma criança? Escolar ou no desenvolvimento total? No desenvolvimento total. Eu acho assim, quando eu fui saber disso, eu já tinha os filhos grandes, né? E me preocupei muito, porque até a gente hoje, a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ver situações que a gente passa que refletem lá na infância. Pode começar a observar. Tem certas atitudes que a gente toma que a gente vê que alguma carência que teve lá na infância, né? Então, o que acontece? O que nós estamos vivendo agora, que eu acho que é um problema muito sério, que a sociedade como um todo vai ter que assumir isso como problema e tentar resolver, é a questão da escolarização precoce, achando que eu vou deixar para lá esses primeiros anos iniciais, não tem problema, eu dou comida, eu limpo, eu dou banho, mas quando ele for para a escola ele vai se desenvolver. E aí que é o problema, está aí. Nós estamos acumulando problemas para o futuro. Porque o grande período que essa criança poderia estar sendo desenvolvida no seu todo, né, na sua psicomotricidade, na sua interação social, de aprender a conviver com o outro, de ter amor, de ter afeto, isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um reflexo negativo quando ele for maior. Quando eu descobri isso também, que eu fiquei, poxa, que pena, já passou, meus filhos, o capital afetivo do ser humano que é formado até os 2 anos de idade. Veja só a responsabilidade que tem, né, a família ou a instituição que acolhe essa criança pequenininha. É verdade. Tem
Um hiato aí, né? Fica um hiato. Quer dizer, quando a criança já entra, vamos dizer assim, na creche, com 4 anos ou 3 anos, esse período todinho já foi jogado fora. Inclusive, uma vez eu li antes de uma reportagem do Cristóvão Buarque, falando sobre isso. Quando se começou a discutir usinas nucleares no Brasil, ele falava assim, que no Brasil nós estamos desperdiçando essas usinas de inteligência, que são essas crianças pequenininhas, né, desde o nascimento. As crianças têm uma maneira peculiar de entender o mundo? Tem. Primeiro que é interessante que a criança pequenininha, ela acha que o mundo gira em torno dela. Né? Então, se ela quiser um picolé e está com dor de garganta, ela não adianta, ela vai dizer, eu quero um picolé. Você fala, mas você está com dor de garganta, mas eu quero um picolé. Não quer saber, ela não consegue sair do ponto de vista dela para o ponto de vista do adulto. Agora, o mais interessante que eu tenho falado muito com as minhas alunas é que a gente encontra gente adulta assim, né? Que ele parou lá, já reparou? Tem gente que não sabe sair do seu ponto de vista para enxergar o do outro. É verdade. Não, e fala, mas eu quero assim, porque eu entendo assim, porque é assim. Quer dizer, ainda está parado lá no período sensório-motor, que é quando a criança acha que o mundo gira em torno dela. Pode ter tido um bloqueio lá atrás, e que agora ele está... E que continua, né? E às vezes acha que a vantagem, que eu acho que não é, de falar, não, mas você me conheceu assim, eu não vou mudar porque eu sou assim. A gente cansa de ouvir isso. Não cansa de ouvir isso? É verdade. E eu acho que isso aí é um atestado de burrice, porque... Melhor de tudo, o mundo é dinâmico, eu prefiro Raul Seixas, é uma metamorfose. Eu acho assim, hoje você pensa assim, amanhã pode pensar diferente. Você cresce muito mais Vai assim, crescendo, né? Exatamente. Doutora Ângela, muitos pais matriculam seu filho no primeiro ano do ensino básico ao completar 5 anos de idade. A criança já tem maturidade o suficiente nessa idade para ser alfabetizada? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje estamos falando sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância. Estamos aqui com uma especialista, pedagoga e doutora em educação, nossa amiga Ângela Costa. Ângela, eu lhe perguntei no bloco anterior e muitos pais do Mato Grosso do Sul estão aguardando a sua resposta, porque você é uma autoridade nesse assunto. Eles têm matriculado já os filhos no primeiro ano do ensino básico ao completar 5 anos. Eu lhe pergunto, essas crianças já têm maturidade para serem alfabetizadas nesta idade? De jeito nenhum. Elas não têm maturidade para serem alfabetizadas, eu digo assim, alfabetizadas em ler e escrever. Porque a alfabetização do mundo, que é o que Paulo Freire sempre falou, que é a que antecede a leitura e a escrita, isso tem que estar acontecendo desde que nasceu. Ele tem que entender esse mundo à sua volta, como é que é, entendeu? Saber se situar. Agora, a sistematização da alfabetização aos 5 anos é um crime. Eu considero um massacre mental que essa criança está sofrendo. E nós temos que, vamos ver isso quando vier o resultado da Provinha Brasil. Porque a Provinha Brasil, ainda é o pior isso. Provinha Brasil é uma provinha que vai medir a alfabetização dos brasileiros. De 8 anos de idade, é feita no 2º ano. Nós aqui vamos fazer a Provinha Brasil com crianças de 6. É lógico que vai ser. Lógico que nós vamos sair lá embaixo, a média vai cair, não tem cabimento, né? Então o que está sendo pesquisado, o que se fala, o que se estuda é o seguinte: até os 8 anos a criança tem um processo de alfabetização. Agora, criança de 5 anos que não tem ainda maturidade nem física, né? Vamos dizer assim, até de coordenação visual, ela não tem. É exigir muito. É exigir demais, e isso não vai resolver o problema da educação, muito pelo contrário. É penalizar crianças que deveriam ainda estar numa forma lúdica, brincando, aprendendo de outra forma e não de uma forma intensa a escrita e a fala. Qual que é a importância, então, do estímulo nos primeiros anos de vida da criança? Exatamente, o estímulo dessa criança, porque o que se fala é o seguinte, o senhor como doutor e pediatra sabe mais que eu, os neurônios, a gente já nasce com todos os neurônios, não é isso? Todos. Não cria mais nenhum. Não. Aquilo o que se perde não é renovado. Não é renovado. Também, Quer dizer, a gente já nasce com todos os neurônios que a gente vai viver para o resto da vida. Quer dizer, o que vai existir de novo na criança? São as conexões, não é isso? É. Quer dizer, essas conexões, se elas forem perdidas,
Acabou, perdeu. Não voltam. Né? Não voltam. Então, esses estímulos, a criança não é uma planta que vai brotar ali sozinha, sem nada, né? Ela tem que ter estímulo, sim, mas o estímulo adequado, né? Quando você vê assim, entra em creche, que às vezes eu vou em algumas creches, sou professora de prática, você vê criança sem nenhum brinquedo, sem um papel, sem um lápis para desenhar, como que ela vai se desenvolver? A sua criatividade, a sua imaginação, entendeu? A fala. Então, esse período tem que ter gente muito bem preparada para estar trabalhando com eles. Então, eu acho que a grande inversão na educação, tem falado muito sobre isso não é só aqui não, isso é coisa no Brasil inteiro, é que quanto menor a criança, mais formação tem que ter esse professor. Não pode ser qualquer um, não, a Dona Maria teve 10 filhos, ela pode cuidar do maternal. Não é nada disso. Quer dizer, muito pelo contrário. Quer dizer, quanto mais bebê está lá na creche, mais formação tem que ter essa pessoa que atende esse bebê. Então é muito importante que esses profissionais que vão lidar com os nossos filhos nos CEINFs tenham uma formação. Tem que ter conhecimento para que possa realmente orientar e não só ficar ali cuidando como se fosse a babá. Tem que ter orientação, pelo menos um pouco de conhecimento na área pedagógica para estar ali com brinquedos lúdicos, com brincadeiras saudáveis. Né? Aproveitar e estimular essa criança. E uma estimulação satisfatória para o desenvolvimento dessa criança. A família, Ângela, ela tem papel preponderante também nessa educação, na formação na primeira infância? Tem, e a gente percebe assim, e a gente fica penalizada porque vê que a família não se preparou para ter filho, né? Ninguém se preparou para ser pai e para ser mãe. Vai acontecendo, vai nascendo e você vai deixando. E, na verdade, eu acho que a questão do afeto, a afetividade começa na família, né? Essa afetividade, esse desenvolvimento social dessa criança, esses valores que a gente carrega e leva para o resto da vida, isso é feito na família. A família não pode abrir mão. Agora, é evidente que a gente vê famílias de todos os tipos. A maioria das crianças, né, que são as que vão para a creche, para os CEINF, são pessoas que não têm uma família estruturada, né? Mas elas precisam estar responsabilizadas também por essa educação. A educação não é só da instituição escola, é da família junto com a escola. Quer dizer, então você acredita que, por exemplo, os pais que trabalham, mas eles têm um horário que eles estão em casa, então eles têm que aproveitar ao máximo esse horário. Sim, a qualidade que se fala que tem que ter, pelo menos a qualidade, né? E a gente não vê isso, muito pai deixa pra lá e entrega filho lá, às vezes até esquece na creche. Exatamente, né? Eu ia falar isso, esquece na creche, esquece dentro do carro, esquece no supermercado, já aconteceu um caso recente aqui, a mãe deixou a criança dentro do carrinho do supermercado, e foi para o carro, saiu com o carro, quando ela voltou a criança estava esgoelando, todo mundo em volta. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o principal não está sendo a vida do ser humano. É aquela historinha da mulher que passou na caverna, tinha tudo para ela pegar lá, ela pegou vários objetos de valor, quando a caverna fechou, ela saiu para fora cheia de ouro, cheia de várias pedras preciosas, e o principal ficou lá dentro, que era a filha que ela carregava no colo. Será que nós vamos passar por isso? Será que nós vamos viver eternamente com esse problema? Não. Por isso o programa hoje leva essa informação para vocês. Então, Ângela, eu gostaria que você deixasse dicas para os pais que estão nos assistindo. Olha, eu acho o seguinte, um problema muito sério. Eu acho que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se tiver essa criança sendo negligenciada, as crianças às vezes chegam com um trabalho que ela fez numa escola, ou desenhou alguma coisa, o pai nem mal para olhar, né? As pessoas não abaixam para conversar com essa criança, não percebem, elas são muito inteligentes. É impressionante, quando a gente começa a dar atenção para a criança, de se debruçar, abaixar, chegar ao nível dela e perceber o que ela fala, é impressionante, eles são muito inteligentes, né? Mas acaba a criança deixando de falar com esse pai, né? Porque não está dando nenhuma importância. Aí quando chega na adolescência, o pai quer que ele converse. Mas não criou esse hábito. Aí já hábito, acabou, não tem mais jeito, vai colher o que plantou. Então é o seguinte, filho é compromisso da família, primeiro. Responsabilidade de mãe, sim. Responsabilidade de pai, da avó, sei lá quem que cuida dessa criança. A responsabilidade deles. Porque o ser humano nasce imaturo, né? É o único animal que nasce imaturo. Então ele precisa de gente que cuide dele. Agora, se você não cuidar, não tenha certeza que mais tarde vai colher essa indiferença, a criança agressiva, a criança que não quer saber de escola. Isso aí tudo está sendo plantado agora, na primeira infância. Então é fundamental o compromisso da família. Fundamental. E o trabalho conjunto da família com a escola.
A escola não pode, né? Tem que existir. A gente percebe, cada um, surgiu um muro aqui, eu faço meu trabalho, você faz o seu. Não, a escola tem que trabalhar juntamente com a família. Tá aí, ó. Quem conhece, quem é especializada nisso, quem é doutor em educação e que nos enche de orgulho em estar aqui no Mato Grosso do Sul, porque podia estar seguramente em qualquer dos estados, em qualquer país do mundo, porque conhece, gosta, estuda, se aprofunda e tem coragem de colocar abertamente o que pensa e aquilo que sabe. Quero desejar sucesso sempre na sua caminhada. Sou seu fã, você sabe disso. Também gosto de pessoas que são transparentes, que têm coragem de assumir posições, e quero te desejar muito sucesso, que Deus continue lhe abençoando, e ficamos contentes com a sua vinda, e sempre que possível venha aqui trazer informações ao nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez estar aqui nessa conversa boa. Que ótimo. E é isso, gente. Se você tem críticas, sugestões, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Porque é muito bom estarmos aqui tirando suas dúvidas. Lembre-se de que o nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia. Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Carlos Drummond de Andrade. É exatamente isso. Se você quer ver uma criança feliz, lhe dê as ferramentas necessárias. Sabe quais são? Amor, diálogo e sempre a verdade. Porque aí nós vamos construir uma sociedade digna, com jovens que realmente estejam preparados para os desafios. Que você possa, através do programa de hoje, levar à frente a educação dos seus filhos, porque eles nos são muito caros, porque foram enviados por Deus para que nós fôssemos os seus guardiões. Uma ótima tarde, um feliz feriado a todos, que essa divisão do Estado que tanto alavancou o nosso Estado do Mato Grosso do Sul seja comemorada por todos. Fiquem com Deus e até amanhã.